Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também para vocês, para quem estiver vendo de tarde, altas horas. Bom, essa aula é uma aula que foi ministrada já tem um pequeno tempo, né? Como vocês podem ver, foi de 2018. É uma aula que diz respeito do MARC 21, né, que nada mais é do que a gente pensar a representação descritiva num modelo eletrônico, né, dentro desse formato eletrônico. E é uma aula que tem sido procurada constantemente por parte de algumas pessoas e alunos também que vira e mexe questionam, né, da necessidade de se aprofundar um pouco mais sobre o que é o MARC. Só que a ideia no momento é trazer os dados básicos do que se trata o MARC, fazer uma pequena revisão, não é nada muito extenso, e por conta do pequeno espaço de conteúdo para a gente discutir agora, o slide ele apresenta muita informação. Então, por conta disso, eu optei de não dividir a tela, de deixar um espaço da minha câmera para conversar com vocês. Resolvi projetar o slide por completo para ficar mais fácil de visualizar os dados. De qualquer forma, a proposta é uma revisão, mas ao mesmo tempo um panorama simples do que é o MARC, para que ele serve, os campos comumente utilizados do MARC e, claro, por conta de não ser um conteúdo completo, qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato que a gente vai desenvolver. Bom, então vamos lá, gente. Bom, sem muita enrolação, MARC 21, ele tal qual a ACR2, pode ser pensado através dos níveis de operação. Em resumo, a gente tem dois níveis de uso do MARC 21. O primeiro é o nível de registro nacional, que equivale em analogia ao nível 3 apresentado na ACR2, que é o nível utilizado pelas bibliotecas nacionais, completo, utilizando-se de todos os campos possíveis de descrição do item. O segundo nível é o nível mínimo, onde apresenta-se as informações essenciais para a identificação do registro, que é um nível comumente utilizado também pelo MARC. Perceba que a gente não discute muito MARC para um nível intermediário, ou nível 2, tal como algumas literaturas apresentam e o próprio ACR2. Não é convencional essa aplicação de um nível intermediário. Em geral também porque o MARC ele é utilizado dentro de uma automação de softwares que contempla a migração de toda a descrição de um item como algo que é automaticamente legível pelo MARC. Ou seja, não há necessidade de um retrabalho em que o bibliotecário vai fazer a representação descritiva do item tal qual o ACR2 e depois acrescenta esses dados dentro do formato MARC. Não é usual. Em geral, esse formato MARC é um formato que apresenta automaticamente a migração de cada um dos dados que já foram representados, tendo em vista que a proposta do MARC é a interoperabilidade. Uma palavrinha um pouquinho difícil, mas que em resumo significa uma linguagem comum, uma padronização eletrônica da representação descritiva, ou seja, a possibilidade da gente migrar os dados dos itens por intermédio de diversas plataformas eletrônicas que tenham o formato MARC como uma linguagem padrão. Então, de forma simples, é eu como bibliotecário que posso consultar um acervo de uma determinada biblioteca e ao invés de fazer uma representação descritiva de uma obra que chegou no nosso acervo, eu simplesmente migro cada dado desse item que consta em uma outra biblioteca. Então, se a minha biblioteca consegue se comunicar com outras bibliotecas
por intermédio do MARC 21, eu consigo fazer a migração desses dados, fazendo automaticamente a representação descritiva desses itens. Claro, tendo em vista que somos bibliotecários, profissionais da informação, cabe uma revisão de toda a migração de dados. Não vale exportar ou importar dados de milhões de itens sem fazer uma verificação se de fato todos os dados foram repassados de forma correta ou com a omissão de caracteres ou modificação dos mesmos caracteres, que também é um problema que costuma aparecer. Por exemplo, letras maiúsculas que ficam minúsculas e vice-versa. Então tem algumas questões simples, mas que cabe a gente ter um olhar mais atento após uma migração de dados, correto? Mas basicamente o MARC é aplicado através desses dois níveis. Quanto à questão dos campos e subcampos do MARC 21, alguns campos do MARC são campos obrigatórios, né? Tal qual os seus subcampos. Da mesma forma que temos os campos que são facultativos. Um exemplo disso são os campos de subtítulo ou de detalhes de alguma descrição física, publicação, data, notas. São campos disponíveis, porém não obrigatórios de serem preenchidos, né? Claro, quando a gente está falando campos aplicáveis, a gente está falando de campos que são obrigatórios se for aplicável ao tipo de material, ou seja, são campos que não são obrigatórios para todas as representações descritivas, mas que em algumas circunstâncias se fazem obrigatórios. Por exemplo, quando a gente faz uma representação descritiva de uma revista, de um artigo, é obrigatório que a gente coloque o volume, o número, o ano dessa revista para poder localizar. Não basta os campos simples como autor e título. Os campos opcionais são mais factíveis da gente compreender, né, porque são os mesmos campos adotados no próprio ACR2. Bom, em resumo, a estrutura do MARC 21 ela é compreendida por intermédio de dois campos. Os campos de controle variáveis, como a palavra diz, são campos que apresentam os dois zeros e não possuem códigos de subcampos. São campos que podem ser adotados no decorrer das representações descritivas, mas que não possuem uma hierarquia dentro deles. E temos os campos de dados variáveis, identificados por etiquetas de 3 dígitos que representam centenas. Essas vão de 0 a 10 ao 900. Para tentar tornar isso um pouco mais claro, cabe uma pequena olhada aqui. Quando a gente está falando dos campos de dados variáveis, a gente está falando da representação descritiva em si, que varia de acordo dos itens. Então, por exemplo, quando a gente está aqui pensando na entrada principal, a gente está pensando em dados básicos do livro, tal qual título, descrição física, série, notas, assuntos, entradas secundárias, secundária de série e informações locais. Todos esses campos apresentam dados que variam. Afinal de contas, as obras da biblioteca possuem títulos distintos. Pode ser que a mesma obra do acervo você possa fazer a representação através de um item que é primeira edição, segunda edição, ou primeira edição revista e atualizada. A descrição física dos itens variam, afinal de contas, nem toda obra apresenta a mesma quantidade de páginas e tamanho. Então, por isso, esses campos ou etiquetas que apresentam 3 dígitos até os 900 são considerados campos de dados variáveis, certo? Esses são os campos principais, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Não é uma questão da gente decorar. Os campos, como eu falei, são construídos automaticamente, em sua maioria, pelas plataformas. Então, ao se utilizar inúmeros softwares de biblioteca, quando a gente termina de fazer uma representação descritiva, automaticamente a gente pode visualizar esses dados dentro da lógica MARC, né, que são esses campos.
mas o principal aqui é a gente entender os campos principais para facilitar a nossa leitura. Saber que ao entrar em uma determinada biblioteca eletrônica, ao solicitar a migração de dados, ou até mesmo para verificar se a nossa plataforma está adequando os dados tal qual o molde do SMARC 21, a gente compreender que 300 trata de descrição física, compreender que 500 são notas. Então, é um modo da gente entender os metadados desse formato MARC. Ok, gente? Os campos de dados variáveis, eles apresentam a designação do conteúdo, que são divididos em subcampos e seus respectivos indicadores. O que são os subcampos? São tipos de dados no campo identificados por letras, geralmente minúsculas, precedidas de um delimitador à escolha da agência. Em resumo, é entender que os subcampos são identificados por alguns desses sinais, de acordo com a própria biblioteca, com a própria plataforma que está sendo utilizada. Então, quando a gente encontra um campo que apresenta o seu subcampo, em exemplo, título e subtítulo, muito provavelmente entre esses dois dados vamos encontrar um desses delimitadores. Não é aleatório, você não vai encontrar nas plataformas mais de um delimitador ao mesmo tempo. As plataformas, as agências se utilizam de um desses delimitadores para exemplificar essas divisões, ok? Então, para tornar isso um pouco mais claro, aqui eu trouxe um exemplo de descrição física, ou seja, o campo 300. Percebo que há um delimitador, que no caso a agência se utilizou do arroba, só para a gente entender que isso aqui delimita cada dado que está sendo inserido, e a letrinha que representa os códigos de subcampos, ou seja, descrição física não é só páginas. Então, no subcampo A, temos as páginas da obra. No subcampo B, definimos se ela é ilustrada ou não. E no subcampo C, a dimensão. Então, a estrutura MARC, a linguagem MARC, ela é construída dessa forma. A gente tem o campo geral, que apresenta o número ao qual diz respeito os dados que estão sendo inseridos, e os seus subcampos, no caso, páginas, ilustrações e dimensão. Certo? Então, só para ressaltar, o delimitador varia de acordo com a agência e com as plataformas eletrônicas. Não necessariamente vocês vão encontrar o arroba. Agora, há indicadores de detalhes de processamento. Esses indicadores, para fins de simplificação, são indicadores que dizem respeito a uma ordenação alfabética dos dados, uma indicação de uma entrada analítica da obra, ou até mesmo uma indicação de um ponto de acesso secundário. E aí a gente pode estar pensando como isso é apresentado no layout. Há duas posições de indicadores, indicador 1 e o indicador 2. Em geral, é colocado o símbolo jogo da velha para apresentar que não há uma delimitação de espaços nesse indicador. E os números de 0 a 9 servem para a gente pular campos, caracteres no computador. Vou tornar isso um pouco mais fácil através do próximo exemplo. Aqui a gente está com a área do título e da responsabilidade de uma obra. Ou seja, 245 é o campo que trata de título. O indicador 1, que a gente está trabalhando com o próprio título, para indicar o que está sendo oferecido de dados dentro do campo 245. E o indicador 2, a gente trabalha de 0 a 9. Aqui se encontra 2 porque houve a necessidade da gente pular dois caracteres, que é a letra O e o espaço vazio que antecede a palavra controle. Ou seja, por que a gente faz isso? Quando a gente pensa em uma estratégia de busca
em alguma base de dados, em alguma biblioteca, a gente, em geral, não apresenta artigos definidos, indefinidos, preposições, termos genéricos que podem atrapalhar e ocasionar uma revocação elevada da nossa recuperação de informação. Então, quando a gente coloca, nesse caso aqui, o número 2, a gente está dizendo para o Mark que é para ele omitir esses dois campos, o campo do artigo definido O e o campo do espaço. Se aqui fosse os controles bibliográficos universais, por exemplo, os ocupa 2 caracteres, mais esse espacinho aqui. Então, para a gente omitir esses 3 espaços, teríamos que colocar 3 aqui na parte de indicadores. Espero que tenha ficado claro, porque esse é um ponto simples, porém muito importante ao fazer o tratamento dos dados dentro do formato MARC. E aqui novamente, o 245, como eu disse, é o campo, no caso o campo título. O 1 e o 2 são os indicadores, os dados que estão sendo acrescentados. O delimitador, que aqui é o arroba, mas poderia ser cifrão, jogo da velha, asterisco. E o A e o C são códigos de subcampos, em que o A é o título e o C era o autor. Aqui eu apresento as etiquetas mais utilizadas, as etiquetas mais recorrentes quando a gente pensa a representação descritiva dentro do formato MARC 21. Então, há campos que não apresentam subcampos, ISBN, ISSN, são os campos fixos, e há os campos de dados variáveis, em que a gente está aqui no campo 100 tratando de pessoas, 110 da entidade, 111 evento, entre outros campos. Percebam que são os campos mais utilizados quando a gente faz a representação descritiva de um item aos moldes do ACR2. Então são campos, novamente, que a gente não precisa decorar, mas são campos que, por serem recorrentes, com a experiência, com a prática, a gente vai conseguir identificar de que trata os dados dentro do formato MARC 21. A gente vai compreender que se há uma descrição física ou se a gente já bate o olho no campo 300, a gente vai entender que tem a descrição física da obra. Então a gente vai perceber que se há campos 500 e alguma coisa, que são notas sobre a obra que foi catalogada. Então, esse é um pequeno panorama, não precisamos nos ater a essas etiquetas, mas cabe aqui para uma apresentação do que é o formato MARC 21. E um exemplo prático completo do uso do MARC 21. Aqui nós temos um registro bibliográfico feito manualmente dentro do ACR2. Então a gente tem o próprio nome do jornal, o volume, número, a gente tem todos os dados de publicação, os dados de descrição física, algumas notas, o ISSN e a parte de assunto. Percebam que esses dados no formato MARC, ele é colocado de forma alinhada vertical, tal como consta aqui. Ou seja, os mesmos dados se encontram aqui no formato MARC 21. Todos os dados são contemplados, porém eles são colocados um embaixo do outro, para tornar mais claro e padronizar em uma possível migração de dados ou troca de dados entre bibliotecas. Ou seja, simples olhar desses campos, nós já entendemos o que vem logo a seguir, né? Então, se eu estou no campo 260, eu, com a experiência, já vou saber que vem todos os dados de publicação daquela obra. Se eu olho para o campo 245, a gente já vai entender que ele diz respeito a todos os campos do título. Percebo aqui que a gente colocou o númerozinho 4 no indicador 2, justamente porque a gente está pulando 4 caracteres, é o T, H, E e o espaço para o
título em si. Então, são exemplos, pessoal, para a gente pensar e entender o que é o MARC 21. Perceba que, como eu falei, é um panorama, é uma apresentação do MARC 21, das dúvidas mais simples que podem acontecer, de como podemos visualizar esses dados, os campos mais recorrentes e o exemplo comparando a representação descritiva com o MARC 21. Eu espero que esse panorama breve seja interessante e pertinente para vocês poderem comparar a catalogação com o formato MARC 21. Com certeza algumas dúvidas vão surgir, pois os campos apresentados são os campos mais basilares. E claro, qualquer dúvida, sugestão, crítica, comentário, façam à vontade, gente. Podem comentar nos vídeos se tem algum campo que ficou uma dúvida para vocês, se algum desses indicadores não ficou claro, como é que pode pensar uma determinada representação descritiva de uma obra no formato MARC. Todas essas dúvidas e sugestões podem fazer aqui no comentário do vídeo, que eu com certeza vou ler e vou discutir com vocês. Por hora é isso, gente. Muito obrigado.